E agora, com grande prazer, apresentamos Gabriela Yamaguchi, diretora de Sociedade Engajada da WWF Brasil. Formada em jornalismo pela USP, especialista em mídias digitais, gerência e comunicação em projetos de sustentabilidade para cidades, consumo, produção e mudanças climáticas. Realizou inúmeras atividades mobilizadoras, entre as quais a coordenação da Viagem do Conhecimento, Olimpíada de Geografia e História da National Geographic Brasil, que reuniu 300 mil estudantes de 8 mil escolas públicas e privadas. Gabriela, por favor, a palavra é sua. Boa noite. Que papo, hein? Não, e deu para viajar os bilhões de anos aqui. Tenho 10 minutinhos para compartilhar um pouco dessas reflexões. E acho que a palavra que realmente acende dentro de todo esse conhecimento, tudo que vocês compartilharam, Paulo, Regina, muito obrigada. Assim, é essa palavra que nos é tão cara, que é o conhecimento. Eu adorei essa ideia da gente realmente separar o que é esse ativismo versus o método científico. A gente, nos últimos 50 anos, consolidou e conseguiu ter uma consistência de todo esse conhecimento que a gente acabou de ver. E o quanto é importante, o quanto é essencial para entendermos que em cada um de nós tem uma poeirinha de 4 bilhões e meio de anos. Cada um de nós carrega essa herança da criação, da vida e do universo. Então, primeiro, esse agradecimento muito carinhoso por vocês nos lembrarem que nós estamos conectados, todos nós, a uma criação única, há 4 bilhões e anos e meio. E quanto tempo é isso, a gente não consegue dimensionar. A gente consegue dimensionar tudo que foi conversado aqui, dessas dimensões. Então, vamos fazer um exercício, e nos meus, agora 9 minutos, a gente vai compartilhar 10 ideias. Primeira ideia, já que o conhecimento é tão essencial, e vamos lembrar que há 50 anos atrás, a gente consegue ter um pouquinho mais de sensação desse tempo. Há 5 décadas, o homem pisou na Lua. Há 5 décadas, a gente ouviu aquele primeiro conceito que o Carl Sagan compartilhou do Pale Blue Dot, aquele pequeno ponto azul, a perspectiva da qual a gente muda o nosso olhar para olhar não da Terra para o mundo, buscar, mas olhar de lá fora, de onde nós nos originamos, para a nossa casa. Essa casa que é a nossa, foi uma outra palavra também que foi usada aqui. Essa nossa casa, onde todos nós compartilhamos. Conceito esse que foi um dos pilares do debate que o Sínodo da Amazônia trouxe e compartilhou com o mundo inteiro. Nós estamos vivendo um resgate de um conceito da nossa casa comum, da nossa casa coletiva. Todos nós viemos de um mesmo lugar. E nós moramos e compartilhamos esse lugar onde nós estamos. Nós que temos, cada um de nós, 4 bilhões e meio de anos, nós temos o privilégio e a arte de nos renovarmos a cada nascimento, a cada vida. Nós nos renovamos. Então, a gente pode ser antigo pra caramba, mas a gente se renova toda hora. Então, isso realmente é um milagre. E falando em milagre, tem coisa mais legal do que a gente conseguir chegar a essa conclusão? Conseguimos ter e ser vida nesse planeta Terra. Os chompes, sensacionais chompes que nos compõem, esse carbono, esse hidrogênio, esse oxigênio, tudo isso que é complexo. A vida é complexa, mas nós estamos também, é só lembrar de respirar. Nós estamos vivendo tempos extremamente complexos. E a gente está quase que perdendo a lembrança da respiração que nos faz viver por conta dessa complexidade. Só lembrar, então, este ano. Este ano a gente viu um desastre em Brumadinho.
a exploração de minerais do nosso planeta resultar nos maiores desastres do planeta, da história da humanidade. Janeiro, aqui pertinho, a gente viu neste ano os índices de desmatamento e de ilegalidade e de violência crescerem tanto no nosso país, gerando uma crise gigante de queimadas na Amazônia, essa Amazônia que a gente viu aqui no vídeo como esse lugar que tem vida, um milagre de vida, interconectada, sistêmica, interdependente. Essa floresta tropical com a sua maior crise de queimadas na história, vinculadas à ação humana. Então é isso, identificar o conhecimento, todos aqueles satélites que a gente viu no vídeo, nos ajudam a entender o que exatamente está acontecendo e que nós, enquanto humanidade, estamos fazendo nessa exploração dos nossos recursos naturais. Tem ciência aí? Exatamente isso. A ciência nos ajuda a entender o que está acontecendo. A gente está aqui construindo uma história que cada um de nós está presenciando porque nós todos estamos aqui ao redor de natureza. Não tem um elemento aqui, não tem um pedaço desse chão que a gente bate que não tenha natureza. Tem madeira, tem chompes para todos os lados aqui. Isso que nos compõe, isso que faz parte de nós, o jeito como a gente está se relacionando com essa natureza, é que não está legal. Porque é exatamente isso. Teve aquecimento, teve resfriamento, teve. Mas o que nos difere dos outros momentos da história? A nossa existência. E essa relação que nós temos com a natureza da qual nós fazemos parte. Se é urgente que a gente mude isso, porque a gente está vivendo as consequências, saúde, poluição, rios, tudo que a gente está vendo ao nosso redor, eu não preciso parar para falar dos problemas. A natureza, essa da qual nós fazemos parte, está sendo muito, está dando um samba na gente, está dando um tapa na cara da nossa sociedade. Porque se olha no Nordeste todo, invadindo toda a nossa costa, o desastre de Brumadinho, as queimadas, tudo que está acontecendo no planeta, esses recados são os recados que a natureza está dando para ela mesma, que somos nós. Se essa consciência, que é baseada em conhecimento, for deixada de lado, a gente está justamente abandonando tudo que a gente, nas últimas décadas, a gente descobriu, conheceu, evoluiu. Qual é essa grande transformação que a gente tem que fazer? Então, assim como o oceano dançou ao ritmo das marés, criando e possibilitando a geração de vida, assim como esses plânctons todos, invisíveis, estão lá, criando toda uma produção do ar que a gente respira, e sem oceanos a gente não consegue viver, a gente precisa ter uma maior consciência do que nós estamos construindo nessa relação, nesse pacto. Basicamente está acontecendo, a natureza está falando, esse casamento não está legal, essa balança não está legal, vamos mudar essa relação. Precisamos de um novo acordo aqui nessa relação, um novo acordo entre pessoas e natureza. Qual é esse novo acordo? E é importante a gente lembrar que, assim como tem ações que cada um de nós pode ter, essa fórmula econômica que a gente tem construindo ao longo dos últimos anos no mundo inteiro, baseada num conceito de que o humano e o ser humano, ele quer tirar vantagem, ele é baseado, ele é autocentrado, um olhar antropocêntrico de que, sim, existe na natureza humana um egoísmo, uma vontade de ser mais do que os outros, que mexe e gira a roda de um modelo econômico, onde cada um de nós precisa concentrar, ter mais, e quanto mais você tem, mais eficiência você tem, mais concentração você tem, melhor é o seu capital. O que todos os economistas hoje no mundo estão compartilhando, junto com todo esse conhecimento científico, técnico, sobre todos os impactos que a gente está trazendo,
que é chamado de ingenuamente, de uma nova economia. Qual que é a base de uma nova economia? A base da nova economia, desse novo acordo da nossa relação com os recursos naturais, com o planeta que é a nossa casa, está baseado em alguns conceitos muito básicos que partem do... Então, a natureza humana está muito mais baseada na colaboração de todos esses chompes reunidos que somos cada um de nós. A colaboração é muito mais forte, é dela que estão vindo soluções para trazer um modelo de desenvolvimento econômico em que a natureza é parte da solução junto com o bem-estar humano. Não basta reciclar. Reciclagem, como conceito, está completamente fadada a fracassar como solução de hábito humano e de modelo econômico. A gente precisa, necessariamente, reduzir a quantidade de recursos que a gente tira da natureza. A gente está desequilibrando todo esse processo que a gente viu nessas imagens em alta resolução dos satélites. Não basta reciclar, a gente precisa reduzir. Reduzir e zerar toda a produção a partir de fontes fósseis. Toda essa emissão de carbono que está fazendo justamente tem uma incidência maior no aquecimento global, que faz parte do ritmo, mas que a gente está desequilibrando. Não basta a gente parar de desmatar. Destruir a floresta, destruir a natureza. Estamos aqui juntos na Mata Atlântica brasileira. O que sobrou nessa Mata Atlântica? 8%. Bem pouquinho mesmo. Quando a gente olha para o que sobrou, do que tem de mata nativa. Tem mata nativa em São Paulo? Tem mata nativa em São Paulo. Isso aí no Instituto de Biologia da USP, lá no Butantã, vocês vão ver um pedacinho de mata nativa de Mata Atlântica. Essa mata que nós perdemos, que nós destruímos para vivermos, exatamente nesse contexto de cidade, grande centro urbano, não basta parar de destruir. A gente precisa recuperar, a gente precisa restaurar. Tem uma agenda e a gente pode até pensar, tem um passivo aí no nosso... na nossa história que a gente precisa recuperar. Então, poxa, se não basta parar de destruir, tem que restaurar. Se não basta a gente só reciclar, não tem cadeia produtiva que se torne economicamente viável e que tenha algum impacto positivo se a gente só reciclar. A gente tem que diminuir, tem que reduzir. Poxa, mas vai ter qualidade de vida para todo mundo? Todo mundo tem direito a desenvolvimento, não é? A palavra não é essa? Temos direito ao desenvolvimento. A pergunta é, qual o desenvolvimento? Todo mundo tem direito à educação. Qual educação? São esses conceitos e são esses valores que a gente compartilha. Qual é a educação? A educação que consegue acolher a cultura de cada um dos lugares. Qual o desenvolvimento? Aquele que reconhece que existe um modelo alternativo e o alternativo não é mais alternativo. Ele pode e deve ser o mainstream. Sustentável é exceção. Enquanto for exceção, a gente vai continuar vivendo no meio dessa poluição. Mas orgânico é caro. É? Conhece aqui. Vai visitar em Parelheiros, uma comunidade que está conseguindo plantar, cultivar e comercializar alimentos sem agrotóxicos a preços super acessíveis. Mas é muito complicado. Você está aí falando porque você é badauê, então você é muito alternativa. Não. É essa a certeza e o entusiasmo que eu compartilho ouvindo e compartilhando com vocês a resposta para essa pergunta. Tem futuro na Terra? Para a nossa vida? Eu tenho certeza que vai ter. Como é que a gente pode trabalhar juntos para que isso aconteça? Porque a gente vai contar com a mesma ciência que nos trouxe até agora. Tem um conceito que está sendo incorporado, não só em ONGs ambientais, como é que eu trabalho, que é o WWF Brasil, mas em várias outras iniciativas de impacto social, que é uma abordagem de uma palavra que foi muito falada no vídeo e que a gente também recuperou aqui na apresentação, que é uma abordagem de paisagem. O que significa isso? Qual a sensação que a gente tem quando a gente olha um horizonte e vê uma paisagem? A gente olha para o mar, sente o cheiro do mar, a gente consegue ver um campo, uma floresta, a gente vê e sente o horizonte. Essa sensação de conseguir olhar o infinito, mas ao mesmo tempo perceber onde nós estamos,
é um conceito do olhar e da perspectiva que a abordagem de paisagem traz aos projetos de restauração florestal, de recuperação de áreas verdes, de defesa de políticas públicas que consigam conduzir um combate ao desmatamento e à ilegalidade e comércio de madeira e produtos extrativistas do país. A gente consegue concentrar nessa abordagem de paisagem 3 ideias, terminando aqui a minha última ideia. Então, nessas 3. A primeira é: a gente tem a ciência e o conhecimento, que é o que a gente chama de o conhecimento material. A partir da matéria que está diante de nós, nós pesquisamos, nós temos o científico, nós temos dados sociais, a gente tem o conhecimento técnico. Mas, do outro lado, tem uma parte dessa história que nenhum projeto pode deixar de lado, que é o aspecto sensível de cada um de nós. O sensível, e a gente está falando literalmente da sensibilidade, da espiritualidade, das sensações que cada um de nós, quando nós estamos aqui juntos e quando a gente está em contato com tudo que está ao nosso redor, que é a expressão da cultura, é a expressão de como nós entendemos. Todo conhecimento é reto e tem a mesma temperatura? Não. Nós, cada um de nós, com as nossas poeiras de estrelas, entendemos e percebemos sensivelmente a realidade de uma maneira completamente diferente. E qual que é o terceiro conceito que conecta o que é material e o que é sensível? No meio desse caminho tem a representação. Quem é que está nesse capítulo da representação? As artes. Não tem um projeto hoje de restauração e recuperação. Nós trabalhamos, por exemplo, na Bacia do Doce, na recuperação e restauração florestal da Bacia do Rio Doce. Não tem um projeto que a gente conduza de restauração florestal, onde o aspecto sensível da cultura, da arte, da relação das pessoas com o seu território não é levado em consideração. Não tem um projeto que a gente fale de redução de plástico nos oceanos, de educação de voluntariado, que a gente fala de combate agora do óleo no Nordeste, do combate às queimadas no Pantanal, do combate às queimadas na Amazônia, do monitoramento de tudo que está acontecendo com os povos indígenas. Não tem um projeto que a gente não faça, que a gente não esteja levando em conta, e isso é tão importante, que tem o aspecto da cultura, da sensação, do sensível, além do conhecimento. Enquanto a gente não conseguir combinar esses saberes e esse olhar, essa perspectiva, a experiência de ter sido a primeira geração a ter o pale blue dot, aquele ponto azul distante, essa sensação de entender do que nós estamos falando, do que nós fazemos parte, nós somos a primeira geração que tem a completa consciência, por meio do conhecimento e da ciência, de onde chegamos e o que construímos. Nós somos a última geração que tem a chance de mudar essa história e de incorporar e bater no peito, de acreditar num novo acordo, um novo casamento nosso com a natureza e com esse universo inteiro que a gente hoje relembrou, que a gente faz parte. Muito obrigada e vamos partir então para as perguntas. Agradecemos a apaixonada e brilhante contribuição da Gabriela. E aproveitamos nesse momento para recomendar 2 vídeos sobre as ciências da Terra que estão disponíveis na internet. Um deles é A Terra à Vista do Espaço, que é um documentário sobre satélites, e um outro chamado Rios Voadores. Neste momento, nós abriremos alguns minutos para perguntas da plateia. Então, quem quiser fazer perguntas por escrito, eu pediria que vocês encaminhassem, falassem com o pessoal da Palas Atena, nossos voluntários que estão circulando por aqui, passassem a questão. Caso vocês não tenham também caneta, também avisem, que nós faremos uma breve sessão para os nossos palestrantes. Então, a primeira questão não está assim exatamente dirigida especificamente a um dos palestrantes, mas por que ir a Marte? O que Marte oferece de diferente comparado aos outros planetas do nosso sistema? Bom,
Eu sou um entusiasta das viagens espaciais, então eu já sou um pouco suspeito na resposta. Mas, de um modo geral, é o seguinte, acho que nós já nascemos com essa compulsão pela exploração. Se não tivéssemos nascido com essa compulsão, provavelmente estávamos na Europa até hoje, não teríamos colonizado os outros lugares do planeta, como os portugueses vieram aqui, etc. Acho que o nosso futuro é nos alastrarmos mesmo pelos outros lugares. Espero que seja um alastramento um pouco mais comedido em relação às nossas atitudes perante esses outros planetas do que já fizemos aqui com a nossa pobre Terra, né? Mas eu vejo da seguinte maneira, agora há pouco, inclusive, nos comentários iniciais, se não me falha a memória, foi no próprio vídeo, talvez em 2030 nós cheguemos perto de 8,5 bilhões de pessoas aqui na Terra. Muito pouco hoje em dia se fala desse controle que eu acho necessário da natalidade, né? E nós não podemos povoar a Terra indefinidamente porque os recursos dela são finitos. E nesse momento eu acho que também os olhos se voltam para lá, justamente porque nós estamos vendo os nossos recursos minerais sendo exauridos e há uma possibilidade de nós colocarmos a mão em mais alguma coisa. Tem gente que fala, por exemplo, em minerar os asteroides, já vi projetos dessa natureza, e acho que talvez a colonização de Marte tenha essa componente. Mas eu vou trazer uma segunda, acho que pode ser também pela nossa vontade de conhecer outros lugares e desenvolvê-los sob uma outra perspectiva, não apenas da exploração, mas que isso possa ser algo que possa, digamos, ser uma projeção dos nossos anseios, nós estarmos nos distribuindo por outros lugares do mundo. E quando eu falo mundo, eu penso no sistema solar agora como um todo. Vai ser uma tarefa fácil? Claro que não. Só uma viagem de ida são praticamente 11 meses. Teríamos que esperar uns 11 meses de volta se quisermos aqui retornar. E nesse processo nós ainda temos que aguardar uma situação orbital bastante precisa entre Terra e Marte para que saiamos de lá e cheguemos aqui no menor tempo possível. Tudo isso vai envolver no mínimo uns 3, 4 anos. Então não é uma viagem simples. Não é apenas uma coisa assim para, sei lá, vamos fazer porque é legal. Não, acho que a gente tem que desenvolver o nosso campo de pesquisa e de trabalho, aproveitando o nosso conhecimento para talvez, se um dia formos colonizar esse planeta, desenvolvê-lo de uma maneira mais sadia, né? Mas eu penso que a gente vai se alastrar pelos sistemas solar, isso é para mim uma coisa inexorável, vai acontecer. Professor, pode continuar com o microfone, porque são 2 perguntas para você. Então, a primeira é, Júpiter é uma protoestrela? E a segunda é, a Lua não é muito desproporcional para ser um satélite? Bom, primeira resposta, Júpiter é uma protoestrela? Não. Muita gente se fala, Júpiter é uma estrela que falhou. Não falhou, ele nem chegou perto do estágio de se tornar uma. A massa que Júpiter tem é uma massa, em termos dos corpos planetários, de fato muito grande. Mas a massa dele, comparada com as estrelas que possuem as menores massas conhecidas, ainda é muito abaixo desse limite. Então ele não é uma protoestrela, nem uma estrela que deu errado. Ele é simplesmente um grande planeta. No caso, por exemplo, da Lua, existe uma relação interessante com o planeta-mãe, que no caso é a Terra. Se nós pensarmos as dimensões de cada planeta com o seu maior satélite, há 2 astros dentro do sistema solar em que essa relação é, digamos assim, um tanto quanto estranha. Uma delas é a relação de massa entre a Terra e a sua Lua, também uma relação entre os 2 volumes desses 2 astros. O outro caso é o ex-planeta Plutão. Com sua maior lua, que é Caronte, a relação é bastante parecida com Terra e Lua. Nos demais casos, por exemplo, Marte é extremamente maior do que os seus 2 únicos satélites. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são muito maiores do que os seus maiores satélites. Mas, no caso da Terra e de Plutão, nós temos essa relação anômala. O satélite é desproporcionalmente grande em relação ao seu planeta-mãe. Muito provavelmente isso tem a ver com o processo pelo qual a Lua se originou. Também não temos uma certeza absoluta de como foi esse processo. Por isso há vários modelos. Mas talvez um dos mais plausíveis seja que a Terra tem uma filha.
e essa filha é a Lua. E esse satélite surgiu no momento em que a Terra ainda estava num processo de formação, em que uma colisão entre ela, a Terra, e um planetesimal de tamanhos muito grandes, ou até algo que já poderia ser chamado de um corpo planetário, dessa colisão a Lua pode ter se originado. Isso é uma hipótese e tem lá algumas coisas que apoiam. Então, talvez por ser um corpo grande que tenha colidido com a Terra, o resultado seja a Terra cresceu um pouco mais, mas se gerou um satélite de proporções grandes também. Eu queria só complementar a questão de Júpiter, né? Essa dúvida é bastante comum, mas há uma diferença fundamental, né, entre estrelas e planetas, que é o próprio processo de formação desses astros, né? Então, enquanto as estrelas elas se formam a partir dessas nuvens de gases e poeira que existem nos braços das galáxias, a estrutura interna das estrelas ela é formada única e exclusivamente por gases. No caso de Júpiter, dos planetas gasosos de uma maneira geral, eles não são formados única e exclusivamente por gases, hidrogênio e hélio principalmente. Você tem um núcleo rochoso que foi o agregador de toda essa massa de gases que eles apresentam. Então, por mais massa que Júpiter agregasse quando ele se formou, ele jamais seria uma estrela. Por quê? Porque ele não tem hidrogênio e hélio no seu núcleo, ele tem rochas e metais. Tá? Mais alguma? Ok. Posso só comentar? Oi? Claro. Acho que eu adoro todo esse capítulo. Eu agradeço muito a lembrança e a relembrança aqui dos conceitos todos do conhecimento. Mas eu só queria lembrar que Marte somos nós também, né? Justamente essa conexão tão importante. Exatamente agora a gente está começando um projeto para responder de novo essa pergunta. Existe esperança de vida aqui na nossa Terra, nesse nosso planeta? E um dos projetos que a gente está desenvolvendo é justamente a agenda de o que precisa ser feito para existir uma mineração mais sustentável no Brasil. Um Brasil que ainda é baseado em exportação de commodities, onde a exploração de aço e ferro é muito grande, territórios imensos do país estão baseados nessa exploração. Tem como uma exploração minerária, tem como a mineração ser sustentável? Essa pergunta pode ser feita. A gente tem empresas hoje, tem setores produtivos inteiros que estão começando a se dispor a, de fato, fazer uma mudança para que a gente possa, de fato, reciclar mais minérios, reutilizar mais esses minérios e reduzir a extração de minério in loco aqui no nosso território e em todos os outros países? E é justamente essas perguntas que são muito complexas, mas que precisam ser encaradas com muita coragem. A gente tem uma liderança de agricultura familiar no W, que fez uma fala no final do ano passado, que era qual que é o valor desse nosso tempo. O valor do nosso tempo é muito menos do de resistência. Nós não estamos aqui para resistir. Que está imbuída de tantas imagens negativas, a resistência. Nós estamos aqui unidos e conectados porque estamos defendendo a nossa existência. Nós precisamos existir. É um princípio inicial. Então, o que for preciso ser feito do ponto de vista de mudança de uma cadeia produtiva minerária, para que a gente possa ter uma mudança na nossa relação com a nossa Terra, com o nosso planeta, acho que essa é a nossa aposta e essa é a nossa... quando eu digo nossa, quem, cara pálida? Todas as pessoas que dependem e que veem a extração minerária como uma solução de desenvolvimento do país.
A gente pode parar exatamente agora de produzir tudo? O Brasil pode ser um país 100% sem petróleo? A gente pode ser esse país agora? Resposta é não. A gente tem condições de fazer essa transição? Temos certezas que sim. Por quê? Porque existem estudos econômicos, científicos que mostram esse caminho. A gente precisa, sim, ter essa clareza de que o conhecimento e essa paixão pela descoberta vai nos levar a Marte, como o professor estava contando aqui. É mais uma fronteira que a gente vai, com certeza, dentro da ciência, explorar. Mas a gente tem muito também para descobrir, tem muito ainda para desenvolver aqui no nosso país. Inclusive nessas agendas super complexas que nos fazem ser quem nós somos hoje. Muito obrigada, Gabriela. Agora tem uma questão. Então, temos uma, mais uma, e aí nós encerramos a parte das questões. Então, a primeira questão, né, das últimas é: o bater de asas da borboleta provoca desastre no outro lado do planeta? Ou dá para se detectar os desastres para se precaver? Então, assim, o bater de asas da borboleta provoca desastres do outro lado do planeta, é o efeito borboleta, né, que a gente ouve falar. Então, ou dá para detectar os desastres para se precaver? Não tenho como responder isso. Acho que só para lembrar esse bater de asas, porque a gente lá no Parque do Tumucumaque, na Amazônia, a gente tem justamente um fenômeno do bater de asas que é um dos bioindicadores da saudabilidade do meio ambiente, né, desse ecossistema inteiro. Então, acho que essa comparação e essa remissão ao bater de asas dentro desse efeito borboleta, eles nos remetem exatamente a tudo que a gente viu hoje aqui do conhecimento que a gente tem, que a ciência e todos esses satélites nos oferecem. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é uma das referências globais, justamente para mostrar em que ponto nós estamos em relação à exploração de tudo que está acontecendo. A gente acabou de chamar Brumadinho, Mariana, Óleo no Nordeste, queimadas na Amazônia de desastres. E a gente parou de chamá-los de acidentes. Porque, do ponto de vista de história, ciência e acompanhamento do desenvolvimento humano no planeta, nós temos, sim, como saber que esse modelo vai trazer, e isso não é que a gente está rogando praga nem nada, mas é que esse modelo ele é completamente insustentável. Do jeito que a gente está fazendo as coisas, vocês lembram das imagens, quando a gente viu as barragens? Eu lembro de um grupo de geólogos, inclusive, que referenciou nosso trabalho e nossa atuação no desastre em Brumadinho. As informações, os estudos, o conhecimento técnico está nos mostrando exatamente essa equação que não fecha. Ela vai sempre cair negativa. Ela é negativa. Não tem mágica nessa equação. Nós estamos explorando, estamos ainda mantendo o modelo de desenvolvimento do século passado, essa história tão recente, perto de tudo que a gente viu. Não tem como essa equação dar certo. E a gente sabe que a gente precisa mudar essa equação, essa mudança, esse jeito que a gente está vivendo. Dá para ser da noite para o dia? Dá para ser num bater de asas de borboleta? É certeza que não. Tem um sociólogo chamado Ulrich Beck, que escreveu um livro chamado A Metamorfose do Mundo, que eu recomendo muito também para todo mundo recuperar, resgatar, porque ele faz justamente a conexão desse momento de crise climática com a maneira como nós podemos ter um mínimo de esperança. O conceito básico que o Ulrich Beck traz nesse livro é que nós precisamos, de fato, passar por uma metamorfose da sociedade. Essa metamorfose diz respeito a como nós estamos conectados sistemicamente no planeta. Então, são as nossas conexões que precisam mudar. Caso contrário, a gente, de fato, vai continuar vendo as previsões estão aí, esses acidentes, esses desequilíbrios estão aí, o bater de borboletas está aqui do nosso lado, batendo, e a gente só não está ouvindo. Vocês lembram quando o satélite passava, né, no vídeo, e ele falava um conceito muito interessante, que é: os satélites nos ajudam a ver o que é invisível?
A gente não consegue, a olhos nus, olhar e perceber tudo isso que os satélites estão nos ajudando a fazer. A ciência tem esse papel. O conhecimento e a cultura, isso que nos é tão caro, nos dá o poder de ver o que não é visível. Nós só temos que combinar, nessa poção, o sensível. Nós temos que trazer mais esse valor humano para o nosso engajamento, para essa transformação acontecer. Muito obrigada, Gabriela. Nós estamos com o tempo esgotado, então tem duas questões aqui que depois eu gostaria de passar para os palestrantes, e se fosse possível conversar com as pessoas que fizeram, porque neste momento eu gostaria que vocês aplaudissem nossos palestrantes. Palestrantes.